Bom dia, crianças. Bom dia, mamãe, família. Tudo bem com vocês? Então, hoje, nesse domingo, nós vamos estar transmitindo mais essa aula para as crianças. A aula de hoje, hoje é dia 14 de junho, Então, a aula de hoje vai estar falando sobre a escolha dos discípulos. Mas antes de começar a aula, eu vou estar orando, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, pelo dia. Pai, graças te damos por nossas vidas. Graças te damos por cada família esparramada pela face da terra. Graças te damos pelas crianças, Pai, que o Senhor continue abençoando elas. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria na ministração dessa aula. É a oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Nós vimos domingo passado, na quinta lição, que Jesus ele venceu a tentação, Jesus vence a tentação. E o versículo, a gente finalizou sobre esse versículo, que está em Mateus 4:10, que diz: Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então nós vimos que Jesus ele venceu Satanás através da palavra de Deus, porque Jesus ele era obediente, Jesus é um homem obediente, é um filho obediente, e ele conhecia a Bíblia. Então ele venceu Satanás através da palavra de Deus, E hoje, a lição de hoje, a sexta lição, é a escolha dos discípulos. E em Lucas 6:13, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês na casa de vocês, é só vocês abrirem em Lucas 6:13, que vai estar esse versículo. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos. Então, depois do amanhecer, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, nós vamos ver nessa lição que Jesus, ele chamou os seus discípulos, os quais também deu o nome de apóstolo. Vamos saber, criança, qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é um aluno ou aprendiz, é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e os exemplos desse mestre. Então, consequentemente, ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento com Jesus, é procurar ser igual a Jesus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que tentar ser igual a Jesus, Ser obediente à palavra de Jesus e aos exemplos de Jesus. E apóstolo? Apóstolo é aquele que é mandado em uma missão. Então, nós vamos ver nos próximos domingos, sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos e depois, quando Jesus foi para o céu, ele deixou a terra, morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele deixou a missão aqui para os apóstolos dele. Aqui está a diferença entre discípulo e apóstolo e vamos continuar. Então, Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E depois do amanhecer, chamou os seus discípulos, Depois que amanheceu, Jesus foi chamar os seus discípulos. Crianças, Jesus sempre conversava com Deus antes de tomar qualquer decisão. E vocês, também falam com Deus diariamente? Porque nós devemos sempre pedir a opinião de Deus antes de tomar qualquer atitude. Se nós temos que tomar alguma decisão, temos que pedir orientação para Deus nos dar orientação, para nós não tomar decisão errada, a decisão que não vai agradar a Deus. Então, criança, vocês também têm que falar diariamente com Deus, como Jesus. Porque se nós somos discípulos de Jesus, temos que ser semelhante a Ele, não é? E vamos ver. E depois? Depois que Jesus
acabou de orar, né? E amanheceu e ele desceu lá do monte. Ele foi andando às margens do mar da Galileia e Jesus viu 2 irmãos. Esses irmãos quais eram? Era Simão Pedro, né? E seu irmão André. O Simão Pedro, Jesus chamava ele de Pedro, né? E seu irmão André. Eles estavam o quê? Lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores. Então, os primeiros discípulos de Jesus, eles eram pescadores. E Jesus falou: vinde a mim e vos farei pescadores de homens, né? Jesus já estava falando para eles que faria deles pescador de homens, porque iria ensinar para eles o ensinamento de Deus, né? Para que eles pudessem ganhar outras pessoas para Deus, né? Então, crianças, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. E passando mais adiante, né? Lá em volta do mar da Galileia, Jesus viu mais 2 irmãos, o Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era o seu irmão, né? Eles estavam consertando as redes e Jesus também os chamou. Imediatamente, eles, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Então, eles deixaram o barco, deixaram o seu pai e seguiram a Jesus, porque Jesus também falou: vinde, né? E criança, os discípulos, eles foram obedientes a Jesus. Ele os seguiram, né? Os discípulos seguiram Jesus, quando Jesus chamaram eles, né? E vocês, crianças, vocês são obedientes a Jesus? São obedientes ao papai, à mamãe? Vocês são obedientes aos professores? Quando os professores na sala de aula falam: crianças, vão ficar quietos, né? Vamos, agora é a hora da lição. Vocês ficam quietos? E a mamãe e o papai, quando às vezes fala assim: olha, organiza os brinquedos, não deixa o tênis na sala. Vocês são obedientes ao papai e à mamãe? E Jesus? Ser obediente a Jesus é continuar falando do amor de Deus aqui na terra. Jesus não está aqui mais na terra, mas Jesus, a partir do momento que chamamos Jesus para ser o dono da nossa vida, né, o Senhor da nossa vida, Jesus é quem está no nosso coração. Então, nós devemos ser obedientes a Jesus, a continuar falando do amor de Deus, né, para as outras pessoas, que Deus continua amando como sempre amou nós aqui na terra, né? E aí, Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Vamos conhecer, então, o nome dos outros discípulos? Porque os 4 primeiros a gente já falou, né? Que são Simão, né? A quem Jesus chamou de Pedro, André, né? Os 2, tanto Pedro como André, são irmãos. Tiago e João, também Tiago e João são irmãos também. Os 4 a gente viu, né? Que eram os pescadores. Mas Jesus continuou chamando os seus discípulos. Ele chamou Filipe, Bartolomeu, Mateus, chamou Tomé, Tiago, filho de Alfeu, porque tem 2 discípulos de Jesus que chama Tiago. Então, um é o Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, né? E Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que traiu Jesus, né? Então, crianças, tem nomes repetidos aqui, mas aonde que nós vamos saber a diferença? Que, por exemplo, Simão Pedro, Jesus chamava de Pedro, e o outro Simão era conhecido como Zelote. Tem o Tiago, é o filho de Alfeu, e o outro Tiago, que é o pescador, né? E tem o Judas, que é o filho de Tiago, mas também tem o Judas Iscariote, que foi quem traiu Jesus. Mas que a parte da traição nós vamos ver nos outros domingos, né? Então, criança, esses
são os homens, né, que Jesus chamou para ser seus discípulos. E são 12, né? E Jesus falou o que para os discípulos? Eu vos farei pescadores de homens. Para os 4 primeiros, que eram pescadores, Jesus falou isso, né? Eu vos farei pescadores de homens. Então, crianças, ser pescadores de homens é o quê? Como eu falei no começo, é falar do amor de Deus para as outras pessoas. Sabe, crianças, Jesus ele poderia falar do amor de Deus aqui na terra sozinho. Se ele quisesse, ele ia fazer o ministério dele sem chamar ninguém, né? Mas como Jesus queria fazer discípulo, né? Ele preferiu escolher o quê? Seus ajudantes. E ficar amigos deles para ensiná-los a não ser, quer dizer, só ouvinte da Bíblia, mas para ser também praticante. Então, crianças, não adianta a gente ser só ouvinte da Bíblia, a gente tem que praticar. E vocês, crianças, você já falou do amor de Deus para os seus amigos da escola, seus vizinhos? Vocês já falou do amor de Deus, que Deus e Jesus ama os seus parentes, os seus familiares? Vocês já falaram para eles? Né? Porque na Bíblia aqui, em João 3,16, diz assim, ó, porque Deus amou aqui o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, que é Jesus, né? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, quer dizer, não morra eternamente, né? Mas que tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, então nós teremos uma vida eterna no céu. E por isso, Jesus, ele escolheu os seus 12 discípulos, ensinou sobre o amor de Deus para aqueles 12 discípulos, para que quando Jesus voltou a morar no céu, né, porque Jesus veio do céu, viveu aqui na terra aos 33 anos. Pois Jesus morreu, ressuscitou, né, e voltou para o céu. E Jesus falou, vou para o céu preparar um lugar, para quando nós acabar nossa missão aqui, e a gente também for para o céu, já tem o nosso lugar lá que Jesus preparou para a gente, né? E ele deixou os seus 12 discípulos, que foi falando do amor de Deus, até chegar em nós. Então, nós, crianças, também somos discípulos de Jesus, não é? Então, crianças, a lição de hoje é sobre a escolha dos 12 discípulos e para vocês ter na mente de vocês que vocês também são discípulos de Jesus. Então, um discípulo segue os ensinamentos do Mestre. E nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus e nós devemos ser obedientes a Jesus, que se nós formos obedientes a Jesus, automaticamente nós estamos sendo obedientes a Deus. Tá certo, criança? Então, a lição de hoje é essa, que fica na mente de vocês, que vocês aproveitem essa semana, né, que vai estar iniciando, e fale do amor de Deus para seus amiguinhos, para seus vizinhos, para seus parentes, seus familiares, tá certo? E nós finaliza por aqui. Então, tchau, até o próximo domingo, que nós vamos estar já começando a falar dos milagres de Jesus, tá certo? Tchau, criança, beijo!